Olá a todos, sejam bem-vindos à palestra Soberania Digital em Temas de Mudanças Geopolíticas, o caso dos BRICS. Eu estou aqui no Instituto de Estudos Avançados da USP, na sala Alfredo Boas, exatamente. Meu nome é João Ricardo Penteado, eu sou doutorando em Sociologia, no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Também componho um projeto de divulgação científica aqui da USP, o Understanding Artificial Intelligence. Faço parte também do grupo de estudos Digital Sociology and Artificial Intelligence, aqui na FEFELESH. E participo também do grupo de Estudos Estado, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Também integro o grupo Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade, sob a coordenação do professor Edmilson Paraná. Primeiramente, gostaria de agradecer aos funcionários aqui no Instituto de Estudos Avançados por terem possibilitado a realização desse evento. Esse evento está sendo transmitido ao vivo no canal de YouTube do IEA. Quem quiser enviar perguntas ou comentários deverá enviar um e-mail para iearesponde@usp.br. Acredito que o endereço esteja na tela, e aos integrantes aqui da plateia, a gente vai ter uma rodada de perguntas após a fala inicial. Bom, sobre o tema do evento, gostaria de fazer alguns comentários iniciais, antes da gente passar a palavra para a palestra do professor Lucabelli. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria colocar em tela é a noção de soberania. Essa noção de soberania, ela começa a ser, então, uma série de debates e tratados políticos em torno desse conceito tem sido feito. Entretanto, esse conceito ele tem ficado relativamente sob cheque a partir do intenso processo de digitalização da sociedade que a gente vê, sobretudo a partir da terceira revolução industrial, a partir da década de 70, com o processo de informatização da sociedade. E nas últimas décadas, esse debate tem sido feito cada vez de forma mais intensa. A gente tem como um grande fato político que coloca esse debate de forma mais importante, de forma mais intensa, as revelações de Snowden em 2013. Edward Snowden, analista da NSA, ex-analista da NSA, que revelou ao mundo o grande sistema de vigilância massiva operado pelos Estados Unidos junto às plataformas digitais dos Estados Unidos. Outro evento importante também que colocou em debate a questão da soberania digital são as eleições dos Estados Unidos de 2016, vencidas pelo presidente Donald Trump, que também mostrou uma possibilidade muito importante de manipulação das redes sociais, sendo aí ilustrado pelo episódio da Cambridge Analytica, que também trouxe à tona debate sobre soberania digital, uma vez que a mundialização, por assim dizer, das plataformas digitais permitem que outros estados e outros atores, e a gente vai fazer essa discussão mais adiante, consigam interferir nos assuntos externos, ou seja, na soberania de outros estados. Então, sobretudo desde esses dois últimos episódios, o debate sobre soberania digital tem crescido de forma geral na esfera pública, mas de forma muito importante também na academia. Paralelamente a esse processo, a gente vê duas transformações ou dois fatos políticos importantes também acontecendo, sendo o principal deles, diria eu, essa transição para o que muitos chamam de mundo multipolar, alguns dizem mundo tripolar, que diz respeito, sobretudo, a um declínio da hegemonia do Ocidente, e aí, em especial dos Estados Unidos, no mundo. A sua capacidade de intervenção, de influência no mundo. A gente viveu, após a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, o que alguns chamam também de momento unipolar, mas desde, sobretudo, os anos 2010, essa unipolaridade ela vem sendo questionada, e a gente
tem transigido aí para uma era de multipolaridade, tendo aí, evidentemente, como principais antagonistas China e Rússia. China, do ponto de vista mais econômico e político. A Rússia, sobretudo, do ponto de vista político e militar. Né, e eu, particularmente, eu coloco como marco a entrada da Rússia na Síria em 2016, salvo engano, como, eu diria, um marco, talvez, historiográfico importante para essa entrada no mundo da multipolaridade, né, o momento que a Rússia intervém na Guerra Civil Síria, que via sendo palco de intervenções de diversos estados, sobretudo do Ocidente. E desde então, uma série de eventos também tem colocado a multipolaridade em bastante visibilidade, em especial a guerra da Ucrânia, mas também outros episódios, e a gente tem também não só essas duas potências, China e Rússia, mas também como a ascensão de potências regionais se colocando no cenário geopolítico, tal qual Turquia, tal qual Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, entre outros. Então a gente vê esse fato geopolítico, que é a transição para a multipolaridade, talvez o fato geopolítico mais importante das últimas décadas, desde o fim da União Soviética, diria. Paralelamente, a gente vê também a ascensão dos BRICS, né, desse bloco que inicialmente começou como um acrônimo forjado por um analista do Goldman Sachs, né, inicialmente como BRIC, né, Brasil, Rússia, Índia e China, que, segundo esse analista, o Jim O'Neill, ele via nesses países uma certa similaridade em termos de fase de desenvolvimento, ainda que se trata de países com muitas diferenças entre si, geográficas, culturais, níveis de desenvolvimento, etc. Desde então, esse acrônimo se transformou foi formalizado, né, a partir de 2009, quando acontece a sua primeira cúpula. A África do Sul entra, né, e aí o acrônimo se torna BRICS, né, sendo o S South Africa, África do Sul, em inglês. E esse bloco tem ganhado bastante as manchetes dos jornais, ainda que muitos possam questionar o quanto de praticidade, o quanto de implicações práticas esse bloco possui. Né? Em termos práticos, o que a gente tem de mais concreto é a criação do novo Banco de Desenvolvimento, em 2015, mas com uma carteira de crédito relativamente mediana, diria, né, na época 100 bilhões de dólares. Se a gente olhar os principais bancos de desenvolvimento do mundo, mesmo o BNDES, a gente vê que essa cifra não é tão relevante assim, mas é uma criação institucional, diria eu, de certa importância. Né? Esse banco, o BRICS, aliás, o Banco dos BRICS, ele tem a inclusão de outros países a partir de 2021, como Emirados Árabes Unidos, Uruguai, o Egito e Bangladesh. E como alguns de vocês sabem, né, o BRICS hoje se tornou BRICS Plus, ou BRICS+, desde 2023, com a inclusão do Egito, do Irã, dos Emirados Árabes Unidos e da Etiópia. Né. Então a gente tem esses dois fatos geopolíticos, né, que se entrelaçam com esse aumento do nível de debate sobre a questão da soberania digital. Agora, eu coloco duas questões principais, que me parece, para a gente pensar esse momento histórico que a gente vive diante dos elementos que eu coloquei. Né? Primeira delas, o quanto que os BRICS, de fato, possuem um caráter orgânico a ponto de se inserir nesse movimento de transição geopolítica, né? Ou se não seria mais uma articulação que tivesse um objetivo mais simbólico, a fim de atuar no imaginário coletivo das sociedades do mundo, de maneira a simbolizar ou nortear uma percepção acerca dessa transição para a multipolaridade. Algo como, por exemplo, os movimentos dos países não alinhados teve no século XX, na época da Guerra Fria. Ou seja, um aspecto mais simbólico, mas ainda assim com uma certa aplicação prática no sentido de atuar nesse imaginário coletivo. Essa é uma questão que eu coloco. Né?
Uma segunda questão que eu coloco é as diversas iniciativas de diversas magnitudes e natureza que a gente vê nesses países em termos de iniciativas no sentido de promover a soberania digital. Qual é a correlação que existe entre essas iniciativas, e a gente vai ver, eu acho, agora com mais detalhe na palestra do professor Luca, e a trajetória dos BRICS? É uma correlação meramente de coincidência ou uma correlação causal? Assas, mestre em Direito pela Universidade degli Studi de Torino, professor da graduação em Direito e membro do corpo de graduação em Direito da Regulação da FGV Direito do Rio de Janeiro. Também é professor pesquisador em tempo integral da FGV Direito do Rio de Janeiro e coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade. Ele coordena o projeto CyberBRICS e atua na área da governança da internet, proteção de dados pessoais e políticas digitais nos países do BRICS. Tem mais de 50 publicações sobre regulação de internet e políticas digitais, e seus trabalhos foram citados por diversos jornais nacionais e internacionais e usados por várias organizações intergovernamentais e agências reguladoras. Ele também é membro do board da Alliance for Affordable Internet, diretor da edição latino-americana da conferência Computers, Privacy and Data Protection e editor da International Data Privacy Law Journal, publicado pela Oxford University Press. Também atuou como especialista sobre neutralidade da rede pelo Conselho da Europa, além de ser coorganizador de um livro recém-publicado sobre o tema da palestra de hoje, publicado em dezembro de 2024, que é o livro Digital Sovereignty in the BRICS Countries, How the Global South and Emerging Power Alliances are Reshaping Digital Governance. Livro publicado pela Cambridge University Press e coeditado também pela professora Min Jian da Universidade da Carolina do Norte. Um livro que está disponível online para quem tiver interesse. Bom, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Luca. Muito obrigado, João Ricardo. Vocês confirmam que estão me escutando bem? Que, de vez em quando, alguma pequena interferência no Zoom. Tá tudo perfeito, tudo tranquilo. Ótimo. Então, muito obrigado pelo convite. Primeiramente, eu queria agradecer ao João Ricardo Penteado pelo convite, mas também os colegas do Instituto de Altos Estudos da USP para ter organizado esse evento. Claramente, eu sou suspeito para dizer que esse assunto de hoje é particularmente relevante, mas eu acho que, ao final da minha palestra, todo mundo será bastante de acordo que, particularmente nesse momento histórico que estamos testemunhando, praticamente nos últimos meses, né, desde o início da segunda administração Trump, a pesquisa que desenvolvemos nos últimos anos sobre o que significa a soberania digital e em qual medida os países do bloco BRICS conseguiram ou fracassaram na tentativa de construir a sua própria soberania digital, pode ser extremamente útil para entender as dinâmicas de dependência tecnológica que existem e, de certa forma, como revertê-las. Aí eu preparei uma pequena apresentação para hoje, com algumas referências que eu vou usar. Vocês confirmem se está sendo visualizada corretamente. O objetivo de hoje é tentar não somente ilustrar os principais achados da pesquisa sobre soberania digital, mas também conectá-la com um assunto de pesquisa que analisamos aqui no centro há 2 anos, sobre a soberania em inteligência artificial. Então, como digamos, essa etapa evolutiva da soberania digital nos interessa e quais são as manifestações desses dois fenômenos no âmbito do bloco BRICS, né? Aí, primeiramente, como foi mencionado pelo João Ricardo antes, eu queria também destacar que a enorme maioria das publicações que eu vou citar hoje foram desenvolvidas no âmbito do processo CyberBRICS. Vocês
podem visualizar aqui na tela, nesse momento, a homepage do site do projeto CyberBakes, o site cyberbakes.info. É um dos nossos projetos principais aqui no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, que desde 2018 analisa as políticas digitais dos países do bloco BRICS, no que diz respeito à governança de dados, cibersegurança, transformação digital e, nos últimos 2 anos também, regulação e política industrial sobre inteligência artificial. Aí vocês podem ver também a equipe multidisciplinar do projeto. Eu sempre gosto de frisar que esse é literalmente o único projeto de pesquisa que existe ao mundo que analisa as políticas digitais do bloco BRICS e faz isso com pesquisadores e pesquisadoras oriundas dos países do bloco BRICS, né? Já foi muito difícil até hoje conseguir fazer essa análise, será ainda mais difícil nos próximos anos, devido à expansão. É extremamente difícil achar experts de políticas digitais do bloco BRICS que sejam disponíveis para trabalhar juntos para um semestre, 2, como fazemos cada ano desde 2017. Isso é ainda mais complexo, porém a gente gosta dos desafios. Analisar com 11 países, né? Lembro que agora, com a expansão dos últimos 2 anos, até com a entrada da Indonésia em janeiro desse ano, confirmação da Arábia Saudita no final do ano passado, nesse momento os países do BRICS são 11, então é uma expansão considerável, né? Mas aí como é que conseguimos começar esse debate sobre soberania digital e o que significa soberania digital, né? Digamos que a origem desse debate foi durante a primeira fase do projeto CyberBakes, no qual analisamos as regulações sobre cibersegurança dos países do bloco BRICS, e ao analisar essas regulações, essas políticas, se tornou evidente que havia uma justaposição, um overlap entre as políticas de cibersegurança e as políticas de soberania digital. Por quê? Porque ambas dizem respeito à capacidade de entender a tecnologia, para entender qual tipo de vulnerabilidade existe no âmbito da cibersegurança, e exercer controle sobre a tecnologia. Mais uma vez, no âmbito da cibersegurança, para evitar riscos, né, ciberataque, no âmbito da soberania digital, para conseguir enxergar como desenvolver a tecnologia e como regular efetivamente a tecnologia. Esse é um assunto que também abordamos nessa conexão, principalmente em âmbito brasileiro, nessa outra publicação. Todas as publicações que eu estou mencionando estão todas em acesso livre no site cyberbakes.info ou também na biblioteca digital da FGV, né? Então, a enorme maioria das publicações que publicamos aqui estão em acesso livre justamente para facilitar o acesso a quem for interessado. E aí, ao desenvolver essa reflexão, nasceu a ideia de dedicar uma obra ao assunto da soberania digital nos países do BRICS, para entender qual tipo de políticas, regulações, mas também qual tipo de iniciativas estão sendo elaboradas, não somente pelos Estados. O que se tornou evidente ao longo da nossa análise é que a soberania digital não é simplesmente uma característica do Estado. O fato de ser soberano digitalmente é algo que vai do micro ao macro, do indivíduo a comunidades locais, até chegar ao Estado, até as organizações supranacionais, mas até a iniciativa privada, né? Ter exemplos de organizações que almejam ser soberanas digitalmente, que são soberanas digitalmente, são também grandes corporações privadas, né? Esse livro aqui também, que foi mencionado pelo João Ricardo, está em acesso livre, no site da própria editora Cambridge University Press, pode ser baixado gratuitamente e foi baixado quase 17 mil vezes nos últimos 3 meses. Então, está tendo uma certa
circulação. Mas aí a primeira pergunta que nós fizemos ao elaborar esse estudo foi: o que é a soberania digital? Porque não é um conceito universalmente definido. O João Ricardo mencionou muito bem na sua introdução que o próprio conceito de soberania é um conceito bastante flexível, elástico, né? Vocês podem imaginar o conceito de soberania digital é ainda mais flexível, não tendo uma definição única. Então, a definição de trabalho, junto com a minha colega, amiga, professora Min Jiang, criamos no capítulo introdutório do livro, justamente a capacidade de entender o funcionamento da tecnologia digital, conseguir desenvolver e regulá-la efetivamente, com a finalidade do exercício da autodeterminação, do poder, do controle sobre os ativos digitais, sendo esses ativos digitais bancos de dados, software, hardware, redes eletrônicas, né? E aí, ao longo dessa obra, e particularmente na conclusão dessa obra, destacamos quais são alguns exemplos de sucesso e de fracasso, né? Eu acho que é importante frisar que, ao escrever esse livro, esse volume, nós tomamos realmente uma abordagem agnóstica à soberania digital. Ou seja, sem considerar a soberania digital como algo necessariamente positivo ou negativo, mas querendo analisar quais são as manifestações da soberania digital, justamente para poder, de um lado, destilar a nossa própria definição de trabalho, mas, de outro lado, entender quais são essas manifestações, né? É claro que tem vários tipos de manifestações, seja de tipo autoritário, protecionista, mas também de tipo extremamente positivo, com objetivo de empoderamento da população e dos indivíduos, com o objetivo de fomentar inovação e concorrência ao nível doméstico, né? Esse é o que eu chamo de boa soberania digital. E tem vários exemplos analisados no volume. Eu também publiquei esse paper, esse pequeno ensaio, no âmbito do T20, há 2 anos, quando era sob a presidência indiana, justamente para destacar como as chamadas infraestruturas públicas digitais, que são o carro-chefe da Índia, da transformação digital indiana, podem ser um bom exemplo de boa soberania digital, identificando alguma comparação entre Índia e Brasil. Todo mundo aqui claramente conhece o Pix, né? Eu uso sempre o Pix como um ótimo exemplo de boa soberania digital. Por quê? Porque o Pix, ao ser introduzido, ele quebrou o duopólio da Visa e Mastercard, 2 empresas estrangeiras que, antes do Pix, eram literalmente a única possibilidade que brasileiros e brasileiras tinham para processar pagamentos eletrônicos, né? Literalmente as únicas possibilidades para pagamento eletrônico instantâneo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao criar o Pix, que é uma infraestrutura pública digital, né, um software criado pelo Banco Central do Brasil, Bacen, em cooperação com outros atores do sistema financeiro, mas liderado pelo próprio Banco Central. Um software livre, um software aberto, ou seja, pode ser analisado e pode ser replicado, né, utilizado para todos os atores do sistema financeiro nacional. E algo que é interessante entender aqui é que, ao introduzir o Pix, que é uma ferramenta, uma infraestrutura pública digital brasileira, ao introduzir o Pix, não se quebra somente o monopólio, o duopólio da Visa e Mastercard, que são corporações que coletam 3 a 5% de cada transação, né? É uma porcentagem considerável. Mas, ao quebrar esse duopólio, não se reduz e não se elimina potencialmente somente essa extração de dinheiro. Se reduz e se mitiga enormemente, potencialmente se elimina a consolidação de dados. Poucas pessoas entendem que Visa e Mastercard são 2 empresas de IA, são 2 empresas de Big Data, desde pelo menos uma década. O lucro delas não vem
do 3 a 5% que elas analisam, coletam para cada transação. Vem da enorme quantidade de dados pessoais ou qualquer outro tipo de informação sobre o funcionamento da economia, o perfilamento de cada item comprado em cada compra digital por cada indivíduo e a construção e elaboração de inteligência artificial em cima desses dados. Inteligência artificial e inovação que não é tributada no Brasil. O que é tributado no Brasil é aquele 3 a 5%. A geração de valor com processamento de dados, claramente não acontece no Brasil, acontece em servidores estrangeiros, com propriedade intelectual que geralmente é delocalizada em países fiscais, tipo Ilhas Virgens ou Ilhas Caimão. Então, o Brasil não vê nada, ou qualquer outro país do sul global, né, não vê nada dessa outra atividade extremamente lucrativa que baseada na coleta de dados. Ao adotar o Pix, o Brasil redistribui essa capacidade nacionalmente. O que é interessante entender é que o Brasil não foi, apesar de ter tido um enorme sucesso na implementação do Pix, não é o primeiro a desenvolver esse tipo de infraestrutura pública digital. Na verdade, o Brasil copia a Índia. A Índia tem o UPI, que é analisado num dos capítulos do livro, que é o Pix indiano, né? É um software que tem as mesmas características do Pix brasileiro. Mas aí também pouquíssimas pessoas sabem que o UPI, na verdade, é uma cópia de um outro sistema, o sistema MIR, criado pela Rússia. O dia depois, a primeira invasão da Ucrânia, da Crimeia, a anexão da Crimeia de 2014, a Rússia é sancionada pelos Estados Unidos da noite para o dia com o bloqueio do sistema de Visa Mastercard. Ou seja, os russos, em 2014, da noite para o dia, não podem mais processar pagamentos eletrônicos, não podem mais sacar dinheiro com cartões Visa Mastercard. Então, a Rússia quer o sistema MIR, mas o sistema MIR é ainda um sistema do século passado, baseado no cartãozinho, no cartão de crédito, ou seja, um hardware, se vocês entendem, né? Hardware mais software, rede de software. A grande evolução indiana é transformar tudo num software, até explorando as competências, o enorme ativo, né, indiano, da enorme capacidade de desenvolvimento de software. E o Brasil copia, de certa forma, até a melhora. Até porque o Pix no Brasil quem é responsável pelo Pix é o Banco Central. Então, é uma autoridade pública. Eu posso posso protocolar uma lei pedindo quais são os meus dados que o Banco Central está analisando, e quais são, por exemplo, as medidas de cibersegurança. Eu não posso fazer isso na Índia, na qual é uma corporação sem finalidade lucrativa, que gerencia o UPI, a National Payment Corporation of India, que, não sendo um órgão público, não é obrigado a responder aos pedidos do cidadão indiano. Então, de certa forma, o Brasil melhorou o que já a Índia tinha melhorado do primeiro projeto russo, né? Aí vamos avançar para entender também que essa discussão nos leva à questão da soberania de dados, ou seja, a capacidade de entender o funcionamento de tecnologia que coleta dados, desenvolvê-la e regulá-la de maneira eficiente. Mas aí, nessa outra publicação que eu estou mostrando aqui, analisamos qual é a tensão entre essa soberania de dados e a necessidade de favorecer fluxos internacionais de dados, né, para manter o comércio internacional e até a possibilidade de utilizar e fornecer aplicativos, software, hardware ao nível internacional, né? Aí, na verdade, a nossa conclusão é que, de um lado, a soberania de dados é essencial, porém, de outro lado, é essencial mitigá-la com a capacidade de enviar, de transferir dados internacionalmente. Os dois assuntos não são antitéticos, ao contrário, se fortalecem mutuamente quando tiver uma definição de princípios, de um arcabouço interoperável em termos de legislação que permite, na verdade, que regula de maneira eficiente e segura a transferência de dados. Esse é um ponto sobre o qual eu vou voltar no final da apresentação. Mas antes de entrar nesse ponto, eu acho que um achado extremamente importante da nossa pesquisa também sobre soberania de dados, governança de dados, é que a regulação de dados
precisa ler, precisa ir além da regulação. Ou seja, parece uma contradição falar que a regulação precisa ir além da regulação. Mas o nosso problema em regular dados é que enxergamos somente a lei, é a autoridade que vai implementar a lei. Mas essa não é a única maneira de se regular dados. E isso é algo que se torna muito evidente no âmbito da análise, por exemplo, da experiência chinesa, no qual eles não regulam dados somente pela adoção da lei, mas também pela adoção de política industrial e até pela exportação da política industrial por meio de megaprojetos como a Digital Silk Road, a Rota da Sede Digital, que é também outro exemplo analisado no nosso livro, que justamente exporta, de certa forma, esse poder infraestrutural criado pela própria China por meio da política industrial e não por meio da regulação. Aí chegamos ao segundo assunto que eu queria analisar com vocês hoje, que é o assunto da soberania e inteligência artificial. Para quem quiser ter digamos, uma apresentação bastante rápida e também uma análise um pouco mais aprofundada, eu sugiro esse artigo do Jota que eu publiquei há 2 meses, para ter uma apresentaçãozinha bem rápida, de partir de todos os conceitos que eu vou usar hoje, e também esse capítulo, que também ambos estão lá no site do Cyberbase, sobre um livro sobre a regulação de IA que vai sair em maio, no final do maio, na verdade, na próxima semana deveria sair, mas a versão preprint, ou seja, sem o design bonitinho, já está no site do Cyberbase. Aí vamos entrar no debate um pouco mais conceitual de o que é a soberania em IA, né? Com base na definição de trabalho que mencionei antes sobre a soberania digital, elaborei essa definição de trabalho sobre a soberania em IA, ou seja, a capacidade de um determinado país de compreender, desenvolver, regular efetivamente os sistemas de IA, para manter a autodeterminação, a agência e o controle sobre esses sistemas, né? Esse é algo que, pela primeira vez, foi apresentado em maio, um conceito que foi apresentado em maio de 2023, nessa conferência da Carnegie Endowment, considerando quais poderiam ser os elementos essenciais, facilitadores da soberania em IA, né? Essa reflexão vem também de um estudo das últimas 2 décadas sobre quais são os elementos que compõem os sistemas digitais e que podem apresentar vulnerabilidades, em caso da cibersegurança, ou que podem ser utilizados como facilitadores para criar sistemas digitais ou sistema de inteligência artificial, né? Também foi essa reflexão apresentada nesse relatório no Fórum da ONU sobre a Governança da Internet, em outubro de 2023, e essa versão inicial desse relatório virou um livro muito mais estruturado, que também está saindo nas próximas semanas pela editora Springer. A versão, mais uma vez, o preprint, ou seja, a versão sem design bonitinho, já está acessível no site cyberbase.info. E o que é interessante aqui é que, ao apresentar em diversos eventos, até eventos da ONU, essa ideia de soberania em IA, e ser soberanos em IA, várias empresas retomaram esse conceito e, de certa forma, cooptaram o conceito. Interessante ver que nos últimos meses, na verdade, desde março do ano passado, próprias empresas de altíssimo porte, como a NVIDIA, que é uma grandíssima produtora de equipamento essencial para a IA de última geração, ou a Oracle, eles criaram um blog nos próprios sites sobre soberania de IA, claramente destacando que para você ser soberano em IA é suficiente comprar os equipamentos da NVIDIA e da Oracle, que me parece digamos, uma versão bastante interessada da soberania em IA, ou seja, uma cooptação do conceito para vender equipamentos para os demais países que
está uma verdadeira corrida para a IA, né? Para construir a infraestrutura essencial para ter essa soberania de IA. Aí eu vou entrar nessa ideia de soberania em IA, e destacar quais são esses elementos o que eu chamo de pilha de IA, essa AI Sovereignty Stack, essa pilha da IA soberana. E quais são essas camadas, né, que compõem essa pilha, né? Claramente dados, saber regular, desenvolver tecnologia que coleta, processa dados, mas particularmente entender o funcionamento para ser capaz, de um lado, de desenvolver a tecnologia, do outro lado, de regulá-la de maneira eficiente, né? Software, sejam LLMs ou algoritmos, ou os próprios softwares que utilizamos, né? Aí também é interessante ver como nessa corrida para a soberania de IA, hoje em dia já tem atores, por exemplo, a chinesa DeepSeek, ou a própria Meta, que distribuem acesso livre aos próprios modelos, justamente para usá-los de maneira de regular a evolução do mercado por meio do próprio software livre, né? Seja a chinesa DeepSeek, seja a própria Meta. É interessante ver justamente que seja a China, seja a Meta, são um dos poucos atores do mundo que podem ser definidos como realmente soberanos digitalmente, porque entendem todo o funcionamento do ecossistema de IA e desenvolvem a tecnologia necessária e até regulam, seja a China com a própria legislação, seja o caso da Meta ou de outras gigantes do digital, como a Google, a Microsoft, com a própria regulação privada, né? Capacidade computacional. Esse é um elemento essencial. E pouquíssimas pessoas se dão conta que ao redor do mundo, fora da China, pelo menos, qualquer empresa, qualquer instituição que esteja interessada a fazer inteligência artificial depende, basicamente, de 3 empresas americanas para capacidade computacional em nuvem. A AWS, ou seja, a Amazon Web Services, a Microsoft Azure e a Google Cloud. Tem 70% de mercado, as 3 juntas. Os outros são muito mais fragmentados, com exceção da China, no qual, claramente, as operadoras locais, como Huawei ou outras, ZTE, Tencent, tem uma cota de mercado muito maior, ou na própria Rússia, que, na verdade, a Rússia, para capacidade computacional, se tornou totalmente dependente da China, né? Conectividade significativa, esse é um ponto frequentemente negligenciado e um ponto essencial. É suficiente ver a experiência brasileira, né? Ou dos demais países do sul global, no qual a maioria das pessoas não são conectadas à internet, são conectadas somente aos aplicativos patrocinados, tipicamente as redes sociais do grupo Meta, que são os únicos aplicativos que são acessíveis de graça, sem limite, enquanto todo o resto da internet, na internet móvel, que é a principal maneira de acessar a internet, é limitado artificialmente, porque tem um custo muito maior. Então, aí é bem sorrateira a estratégia da Meta de colocar diretamente o Meta AI no WhatsApp, nas demais redes sociais, justamente para embutir essa IA já na tecnologia que a maioria da população já utiliza, nas redes sociais do grupo Meta, e para a maioria da população brasileira, são 78% da população brasileira, que principalmente usa redes sociais, ao invés de ter conectividade significativa. Para essa maioria da população, que são os mais pobres, que é a maioria da população em qualquer país, a única IA com a qual eles terão contato é a Meta IA, basicamente. Então, uma estratégia extremamente sorrateira. Enquanto esse mecanismo de se patrocinar somente algumas redes sociais, alguns aplicativos, não for revertido, coisa que é possível no Brasil, simplesmente aplicando a lei, o Marco Civil da Internet, que prescreve a neutralidade da rede, enquanto esse mecanismo não for revertido, é inútil investir em IA. Não, talvez não inúteis, mas vamos ter resultados muito limitados, porque a maioria das pessoas não vão usar
a IA brasileira, mesmo que seja incrivelmente concebida, incrivelmente útil, a maioria das pessoas, 78%, para ser preciso, estarão basicamente presos no mundo artificial de redes sociais e a inteligência artificial embutida nessas redes sociais. Energia elétrica, um outro ponto essencial. Esse é um ponto pelo qual o Brasil tem uma enorme capacidade, uma vantagem competitiva, porque a maioria da eletricidade produzida no Brasil já é limpa. A matriz energética brasileira é principalmente 80% energia renovável. Então, o Brasil tem uma enorme capacidade, uma vantagem competitiva comparado com os outros países. Literacia digital é essencial, porque, claramente, se você não educa a população, você tem uma população de consumidores de IA, você não tem uma população de produtores de IA. Cibersegurança, bastante evidente. Se você não pensar as potenciais vulnerabilidades e as medidas para mitigar, idealmente eliminar tais vulnerabilidades, ao conceber e implementar sistemas de IA, você está implementando bombas relógios, basicamente, que serão, com certeza, hackeadas. E também, o último, porém, não menos importante, é a regulação de risco, que é o principal assunto sobre o qual temos debates no mundo da governança de IA, regulação de risco, devido à adoção pela União Europeia do AI Act, essa regulação de risco sobre IA. Porém, é somente um dos elementos, extremamente importante, mas ao enxergar somente a regulação de risco, sem entender a importância e a conexão com os outros, estamos somente olhando a árvore e perdendo a floresta, né? Aí é essencial essa abordagem sistêmica para entender a conexão entre todos os elementos do sistema, justamente conseguir entender quais são os riscos, quais são as vantagens, desenvolver a tecnologia, mas também regular de maneira eficiente a tecnologia, né? E para chegar à minha conclusão, nos últimos 2 minutinhos, eu queria também compartilhar uma outra publicação eu mencionei que eu teria voltado à governança de dados, porque esse é um assunto sobre o qual a capacidade chinesa de organizar uma governança sistêmica, ou seja, de conectar, não somente de organizar iniciativas de política industrial e de regulação nas demais camadas, mas também de conectá-la entre elas. Eles têm essa palavra em mandarim que é Shitong, que significa sistema. Eles usam uma abordagem parecida com a abordagem sistêmica que é utilizada às vezes para alguns âmbitos no Brasil, sabe, sistema do consumidor, sistema de ciberdefesa. São sistemas. O problema é que no âmbito chinês são muito mais organizados com uma coordenação e uma análise dos resultados e uma coordenação contínua, coisa que não acontece necessariamente no Brasil. Mas esse é um bom exemplo para ilustrar como a regulação, junto com a política industrial e a coordenação, são basicamente o secreto da soberania de dados, soberania digital, soberania de IA chinesa, ou seja, a capacidade de regular, desenvolver e criar uma conexão entre a regulação e desenvolvimento para implementar uma visão de mudança estrutural, né? Aí também, como é que, para voltar ao assunto da interconexão entre os BRICS, como é que essas demais regulamentações e visões estratégicas sistêmicas podem cooperar? Já há 2 anos, 3, na verdade, publicamos esse artigo com o querido Daniel Doneda, que infelizmente faleceu alguns meses depois, e ao qual dedicamos a obra sobre arquiteturas de proteção de dados no BRICS, que toma uma versão reelaborada desse artigo como capítulo introdutor, que vai sair também esse ano. Por coincidência, temos várias publicações que estão saindo, que já saíram, que estão saindo. Na verdade, não é coincidência, né? Porque esse ano tem a presidência brasileira do BRICS, então muitas das pesquisas que estão publicando também informam muito os trabalhos dos colegas, amigos do Itamaraty e demais departamentos governamentais que eu sei leram também com muito interesse algumas das pesquisas nossas, né? Particularmente isso aqui é sobre
arquiteturas de dados no BRICS, né? E a necessidade de se criar uma interoperabilidade legislativa entre os países do bloco BRICS. Por quê? Porque a ideia de ser soberano, de ser capaz de entender a tecnologia, desenvolver a tecnologia e regular a tecnologia, não significa ser isolado digitalmente. A soberania digital não é a autarquia digital. Pode ser. Esse é um tipo de soberania digital que eu acho que não devemos promover. Mas pode ser, e deve ser, ao meu ver, a capacidade de entender a tecnologia, seja sistemas de IA, sejam outros tipos de tecnologia que analisa dados, e entendê-la, desenvolvê-la e regulá-la. E regulá-la de uma maneira que seja compatível com os outros sistemas para garantir que os próprios valores constitucionais sejam respeitados, mas também para garantir que haja uma comunicação com os outros sistemas, que haja um comércio internacional, que haja uma cooperação científica até internacional, né? Esse é um ponto que, na última cúpula do BRICS de Kazan, surgiu como destaque da declaração que foi elaborada pelas lideranças do BRICS, justamente no parágrafo 74, no qual eles falam pela primeira vez que há um marco global sobre governança de dados deveria ser construído, até liderado pelos BRICS, para construir, para facilitar esses fluxos de dados transfronteiriços, para facilitar a interoperabilidade das políticas de dados. Esse é um ponto, por isso que eu mencionei que as pesquisas sobre governança de dados no BRICS foram lidas com muita atenção pelos amigos do Itamaraty, dos demais representantes, porque esse é um ponto, um carro-chefe da nossa política, da nossa pesquisa há 3 anos, pelo menos, né? Inúmeros eventos e publicações foram organizadas justamente promovendo esse conceito de se facilitar a adoção de abordagem que sejam compatíveis, que possam permitir cada um ser soberano, porém cada um cooperar com os outros parceiros, né? Com base em regras que sejam equitáveis, que sejam regras que promovem a soberania, mas permitem também a diversidade dessas soberanias e a cooperação entre os países soberanos. Esse eu acho que é bastante digamos, um pilar, pode ser identificado como um pilar fundamental dessa, até do tema guarda-chuva da cúpula do BRICS desse ano, sob a liderança brasileira, que justamente almeja fortalecer a cooperação no sul global para uma governança mais inclusiva e mais sustentável. Claramente, os ideais, os temas digamos, guarda-chuva das demais conferências do BRICS são sempre muito abstratos, talvez, mas eu acho que atrás desse tema abstrato temos várias possibilidades extremamente interessantes e algumas delas estão se concretizando realmente nesses dias de negociações entre os demais países que realmente estão extremamente interessados. Eu vejo particularmente desde essa segunda administração Trump, digamos, Trump se tornou o melhor PR para a nossa pesquisa sobre soberania digital, porque todo mundo entendeu que, na verdade, ao utilizar a falta de soberania digital, o fato de não ser capaz de entender o funcionamento da tecnologia, desenvolvê-la, regulá-la, significa ser dependente. Infelizmente, estamos numa situação dicotômica. Ou você é soberano digitalmente, soberano em IA, ou você é sujeito, é colonizado. Infelizmente, são essas as duas opções. E a maioria dos países, nesse momento, são colonizados. Alguns deles estão tentando
criar uma narrativa, pelo menos, ou iniciativa de soberania, porém, como evidência também a nossa pesquisa, temos também uma longa série de fracassos, não necessariamente sucessos. Aí eu acho interessante trazer para vocês esses elementos para a reflexão e, claramente, fico à disposição para as perguntas. Perfeito, professor. Muito obrigado pela instigante palestra. Eu acho que o senhor toca em temas bastante recentes e, como eu disse, muito instigantes, né, e, sobretudo, no debate sobre inteligência artificial. Também é um debate que suscita essa questão da soberania digital, uma vez que muitos acreditam que nós estamos vivendo uma transição não só geopolítica, mas uma transição para uma nova matriz produtiva, tecnológica, uma nova revolução industrial com a disseminação da inteligência artificial, permeando aí todos os setores da sociedade, setores produtivos, setores administrativos, enfim. E o debate de soberania digital, evidentemente, encampa o debate sobre inteligência artificial, como o senhor muito bem colocou. Eu tenho duas perguntas, vou arrogar aí a minha posição de mediador do evento para realizar as duas primeiras perguntas para o senhor, lembrando que a gente tem para os espectadores que estão assistindo pelo YouTube, caso queira realizar alguma pergunta, basta enviar para o e-mail iearesponde@usp.br. Bom, professor, minha primeira pergunta, eu gostaria de... Bom, eu vou começar talvez por uma mais polêmica. Acho que as duas são polêmicas, na verdade. São polêmicas. Bom, considerando uma teoria de um cientista político, na verdade um professor de relações internacionais, que eu gosto bastante, que é o professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago. Ele aí é um dos pais da teoria de relações internacionais que prevê o comportamento dos estados como, ele chama de realismo ofensivo, ou seja, a gente vive uma situação anárquica no mundo, em termos de poder entre os estados, e os estados competem entre si, não só pela sobrevivência nesse sistema anárquico, mas também competem em busca de maximizar sua hegemonia sobre os demais estados. Essa, enfim, uma teoria que se conta dentro da escola realista, se contrapõe às outras escolas, a marxista, liberal, mas da qual eu gosto bastante. E também tomando como tese, aí, de uma perspectiva mais militar, uma tese advogada que começou a ganhar terreno, principalmente a partir da década de 80, que é o conceito de guerra de quarta geração, que diz respeito a, enfim, a implementação de uma série de iniciativas em condições assimétricas, entre os polos, entre os atores, e que prevê, entre outras coisas, atuação juntamente das populações, tanto no campo de batalha, quanto na mídia, redes sociais e narrativas. Então seria um conceito de quarta geração, aí conceituado pelo analista militar William Linde, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então eu tomo esses dois conceitos, essas duas teorias, que são discutidas no âmbito das relações internacionais, para ir trazer para o debate de soberania digital. Tomando esse modo de funcionamento do âmbito das relações internacionais e considerando que a gente vê um momento de acirramento na disputa pela hegemonia global, sobretudo entre os Estados Unidos e China, mas também a Rússia, e outras potências emergentes, como eu disse no início, Arábia Saudita, Turquia, Irã, será que, e considerando que uma das esferas, um dos âmbitos da soberania digital é o ciberespaço, são as plataformas digitais, para além dos protocolos, para além da infraestrutura, será que o que a gente vê nesse momento de transição para a multipolaridade, o que a gente deve ver, não seria essa disputa, esse encerramento dos estados por mais soberania e, consequentemente, uma diminuição do espaço cívico de debate, ou seja, uma diminuição dos direitos, as garantias, as liberdades individuais, como liberdade de expressão, liberdade de organização política, e aí não só falando, professor, dos estados tidos mais como autocráticos ou iliberais, mas também do ponto de vista do Ocidente. Será que a gente não deve ver isso também em países tidos historicamente liberais, como Estados Unidos e Europa, sobretudo tendo aí como esse grande marco as eleições de 2016, que muitos falam sobre uma possível interferência russa no plano
das plataformas, das redes sociais. Será que a gente não, ainda que o senhor coloque sobre a mesa esse conceito de soberania digital, que é uma espécie da boa soberania digital, em que alia-se a busca pela soberania e a preservação de direitos, né? Mas será o que a gente deve ver enquanto tendência nos próximos anos? É esse cenário que eu coloquei, essa diminuição do espaço cívico de debate, essa diminuição de certos direitos individuais? Essa é a primeira pergunta que eu coloco para o senhor. A segunda pergunta diz respeito também à questão que o senhor coloca sobre soberania de dados. E aí eu gostaria de colocar uma espécie de não é uma controvérsia, mas me vem à mente o termo mais popular, que é uma espécie de uma sinuca de bico. É um dilema. Considerando novamente que essa transição que a gente vive, essa transição tecnológica para um mundo em que a tecnologia de inteligência artificial tende a ser o que alguns autores chamam de tecnologia de uso geral, tecnologia de propósito geral, ou seja, ter tanta importância quanto a eletricidade, o motor a combustão tiveram em outras revoluções industriais, e os dados são elementos fundamentais e primordiais para que essa tecnologia opere. Será que países dependentes do ponto de vista da tecnologia, como o Brasil, ou países da América Latina, países da África, enfim, não estamos fadados, caso queiramos usufruir das aplicações das tecnologias mais avançadas de inteligência artificial, e aí eu dou como exemplo aplicações, por exemplo, de realização de diagnóstico em hospitais, né, em que os dados localizados, muitas vezes até do próprio hospital, é fundamental para que uma aplicação funcione naquele hospital. Ou seja, os dados precisam ser extremamente localizados. Será que a gente não está fadado a abrir mão da nossa soberania para usufruir, cito como exemplo esse tipo de aplicação, mas outras várias que a gente possa pensar, nessa transição para uma sociedade regida pela inteligência artificial do ponto de vista tecnológico? São essas duas perguntas que eu coloco para o senhor, professor. Perguntas sintéticas, né, João Ricardo? Vamos lá. Então, eu vou tentar responder também de forma sintética as duas perguntas. A primeira sobre uma suposta tensão entre soberania digital e direitos, até para garantir direitos fundamentais, participação no espaço cívico. E, mais uma vez, eu acho que antes de se dizer que existe uma antítese, uma oposição entre soberania digital e direitos precisa se definir o que é soberania digital, né? E eu sempre trago esse exemplo para os estudantes. Soberania digital é um conceito neutro, é como um conceito de governo. O governo pode ser aquele autoritário que proíbe a liberdade de expressão, que censura, pode ser aquele que entrega serviços públicos essenciais para a sua educação, para a justiça, para a segurança, para a sua saúde, e que até protege a sua capacidade de expressão livre, né? Aí eu acho que não é uma questão de se a soberania digital ou a soberania em IA ou a soberania de dados seja antitética, oposta ao pleno gozo dos direitos fundamentais. Mas o que chamamos de soberania digital? Eu acho que eu fiz questão realmente de frisar. Existem formas de soberania digital que são autoritárias. Existe governo autoritário, né? Mas aí seria como dizer, somos contra o governo porque pode ser autoritário. Eu acho que o raciocínio deve ser: precisamos construir um governo que seja um governo que entrega para os cidadãos e a cidadã e cuja preocupação é a proteção dos direitos fundamentais. Da mesma forma, precisamos entender o que é soberania digital, o que é soberania de IA, para definir uma visão de soberania digital, de soberania de IA,
que possa ser fundamentada na proteção dos direitos individuais, né? E o fato de se dizer esse tipo de tecnologia não pode ser utilizada nessa forma no nosso país, porque senão prejudica os direitos dos nossos cidadãos. O fato de se dizer essa tecnologia precisa ser atualizada para cumprir a nossa lei nacional que defende os nossos direitos fundamentais é uma ótima forma de soberania digital. Aliás, é simplesmente fazer o trabalho que qualquer governo do mundo no século XXI deveria fazer. Entender como funciona a tecnologia para aproveitar os benefícios, mas também entender que tem riscos, né? Isso seria como dizer, não podemos regular a proteção de dados, porque senão cria um ônus para as empresas estrangeiras que precisam cumprir com uma lei. Ou não precisamos regular a segurança da informação, porque, ou a espionagem, porque senão que é o ônus. Veja bem, existe uma longa série de evidências que não regular nesse sentido é muito ingênuo, né? Aliás, as primeiras décadas de evolução da internet foram caracterizadas por essa narrativa que se revelou bastante controversa, né? Que a regulação da tecnologia, a regulação da internet era algo que ia proibir, limitar a inovação e impedir o acesso à tecnologia. Na verdade, não é exatamente assim. A regulação direciona o desenvolvimento da tecnologia, mas não a proíbe. E proíbe a tecnologia que é arriscada, que cria riscos inaceitáveis pelo indivíduo e pela população, mas direciona o desenvolvimento no objetivo regulatório que deveria ser claramente conforme os valores da população, né, constitucionalmente. Então, eu acho que a ideia de se regular a tecnologia para estimular o que é desejável e evitar o que pode ter consequências negativas é algo não somente totalmente normal, mas até deveria ser uma prioridade, né? Eu lembro sempre também, outro exemplo que eu uso no curso de governança e regulação digital, já em 2001, na França, aquele famoso caso Yahoo contra a França, no qual o governo francês, o judiciário francês proibiu a venda no Yahoo de material de propaganda nazista. Por quê? Porque na França era considerado como algo inaceitável vender material que fosse instrumental à propaganda nazista. Esse é um exemplo de censura e de autoritarismo. Talvez a própria Yahoo, naquela época, tenha sustentado isso. Mas se o governo e o judiciário francês não tivesse implementado essa lei, que conforme a Constituição da França, não teria feito o trabalho deles, né? Então, esses são exemplos para dizer, eu acho que não existe fricção entre a soberania digital e pleno gozo dos direitos. Existe fricção entre autoritarismo e o uso, na verdade, o abuso do conceito de soberania digital para a finalidade autoritária. Existe fricção entre essa e o gozo dos direitos, claramente. Mas não é a questão da soberania digital em si, que, ao meu ver, é neutra, depende da sua aplicação, né? Aí eu vou me conectar à segunda pergunta, esperando ter respondido essa primeira, sobre soberania de dados, né? Que você estava perguntando justamente se essa dinâmica, digamos, de dependência tecnológica do sul global, do Brasil, da maioria dos países, na verdade, pouquíssimas empresas, tipicamente norte-americanas, de tecnologia, não significa que estamos predestinados a entregar todos os nossos dados. Eu acho que não. Eu acho que existem exemplos, aliás, alguns deles são até analisados no nosso livro, de políticas que revertem esse tipo de lógica. Eu sempre dou o exemplo da Índia, né? Que em 2016, enquanto o Brasil adotava
decreto 8771 de 2016, que regulamenta o marco civil da internet, inclusive cria regras de neutralidade da rede, que podiam ser utilizadas, como mencionei antes, para proibir aqueles mecanismos de patrocínio de alguns aplicativos, chamados zero rating, patrocinar somente alguns aplicativos que são apresentados como de graça, e todo o resto é pago, aliás, muito caro, né? Na mesma época, a Índia também adotou um regulamento de neutralidade da rede. Na Índia foi proibido esse mecanismo de patrocínio de aplicativo. No Brasil, o CAD considerou que o patrocínio de aplicativos é compatível com a neutralidade da rede. Eu já na época achei isso absolutamente absurdo e continuo achando absurdo, mas essa foi a decisão do CAD. Qual é a consequência? Hoje em dia, no Brasil, somos todos dependentes dos aplicativos do grupo Meta. O WhatsApp e a infraestrutura digital que permite o funcionamento da economia, da sociedade, até da democracia. Na Índia, o WhatsApp não foi proibido, mas ao proibir que fosse o único patrocinado de graça a uma população fundamentalmente extremamente pobre, ou seja, a estratégia do grupo Meta, do WhatsApp, do Facebook, naquela época era dar de graça algo para todos os pobres, ou seja, a maioria usar principalmente aquela tecnologia. O governo indiano entendeu isso muito bem. Ele falou, não é possível. Proibido esse tipo de patrocínio. Qual foi a consequência? Que se você não pode dar somente uma parte da internet de graça, para seduzir o consumidor, você precisa baixar os preços e dar tudo acessível. Que foi aconteceu na Índia. Na Índia, nos últimos 8 anos, os preços da conectividade móvel caíram de 95%. E a Índia está. A coisa mais importante não é essa caída de preço, que já é algo de extraordinário num país em desenvolvimento. A diminuição de 95% do valor da conectividade em 8 anos. Mas é a enorme expansão da criatividade e da acessibilidade da criatividade local. Ou seja, o indiano, ao invés de ser o meu consumidor de aplicativos do grupo Meta, como brasileiro, tipicamente, predominantemente, pelo menos, os indianos, que, aliás, como mencionei antes, tem um ativo enorme, que é a competência deles em desenvolvimento, em ciência de dados, engenharia, em matemáticas. Eles desenvolveram uma quantidade absurda de aplicativo. A Índia está vivenciando uma belle époque de criatividade e de inovação. Esse principalmente devido ao fato que qualquer tipo de inovação é acessível em pé de igualdade. Não tem aplicativo Meta de graça e todo o resto você paga 15% do seu salário mínimo, 20% para acessar. Ninguém quer acessar, ninguém. Não é à toa que no Brasil, os únicos aplicativos nacionais que, na verdade, fizeram sucesso nos últimos 10 anos são aplicativos de online banking, de bancos que consumam uma banda passante extremamente limitada, o Pix, que não consuma nada de banda passante. Na Índia, tem do e-commerce, a educação online, realmente, literalmente, qualquer tipo de inovação foi criada nos últimos 8 anos. E, mais uma vez, não foi criada proibindo o WhatsApp, mas foi criando as condições de concorrência que favorecem a inovação. Então, eu acho que tem muito a ser aprendido dos países do Bloco BRICS pelos próprios países do Bloco BRICS. Perfeito, professor. Obrigado pelas respostas. Eu abro agora para a plateia para a realização de perguntas. Boa tarde, professor. Eu sou o Halu e eu pesquiso imigração japonesa, né? E eu achei muito interessante, assim, a sua exposição, né? Sobre essa questão da soberania digital, né? Eu vou falar um pouco a partir dessa minha pesquisa, né, da imigração japonesa, e que é a perspectiva de por que o Japão, que era um país assim, que ficou fechado 240 anos, né,
e na abertura, com a queda do regime feudal, né, então, em 1867, se inicia, então, um processo de japoneses além do Japão, né? Então, a primeira leva, né, que é em 1870 e pouco, eles vão para o Havaí, né? E depois para o Peru, e em 1908 eles chegam aqui em São Paulo, né? E o interessante, né, desse processo, né, é o seguinte, que vai levar a essa questão da soberania, é que o Japão era um país feudal, não tinha indústria, né, pós abertura, então, dos portos, no regime Meiji, né, e devido a isso, o Japão vai invadir a China, né, e começa inicialmente, um start inicial em 1931, de forma mais incisiva, então, em 1937, né. Bom, isso vai levar o Japão, assim, totalmente à Segunda Guerra Mundial, né, essa invasão da China, né. Agora, o que é interessante essa guerra, né? Porque era um pouco uma continuidade, né, da Guerra Civil, né? Então, que em 1867, então, leva à queda do regime militar do Tokugawa, né? Então, que perdurou por 240 anos, né? Em seguida, o Japão entra numa guerra sino-japonesa, 1894, 1895, e a terceira, né, que é justamente a guerra russo-japonesa, né, que vai levar então, né, como assim impacto, o aceleramento então da Revolução de Outubro, né, 17, né, liderado por Lenin, né. E aí, né, nesse sentido dessa invasão da China, né, é que vou entrar um pouco naquilo que você falou na sua exposição, né, dessa questão, então, dessa quarta revolução industrial, então, baseado na tecnologia digital, né. Por que eu digo isso, né? É porque, assim, vendo assim, a história do desenvolvimento econômico, nós percebemos que tanto a China como a Rússia, eles foram muito bem na segunda revolução industrial, ou seja, Taylorismo, Fordismo, né, grande produção em massa, né? Porém, eles não foram bem ou não quiseram desenvolver essa parte que foi absoluta no Japão, né? Que é essa parte da terceira, né? Que é a microeletrônica e a tecnologia da informação, né? Que foi muito bem desenvolvida no Japão, né? E a Rússia e a China já deram um pulo, deram um salto, né? Que no desenvolvimento, para quem estuda, né? Teoria do desenvolvimento econômico, acha isso algo impossível ou complexo demais, né? Você deixar de desenvolver uma etapa e já dar o salto para outra, né? E um pouco o que aconteceu com a China e com a Rússia, né? Eles, deram um salto para a internet, né? Não vamos perder muito tempo com essa questão da microeletrônica e tal, né? E isso que eu achei interessante na sua exposição, né? Assim, trazer essas novidades, né? De discutir, né? Afinal, o que é soberania digital, né? Agora, um pouco que eu visualizei assim é aquilo que foi discutido aqui, né, nesse período que os Estados Unidos era o unipolar, era o ponto hegemônico. Porém, né, eu acho que agora com toda essa geopolítica atual tal, nós, assim, de uma certa forma, pegando o exemplo, como você falou, né, do BRICS, né, com uma certa volta, né, não algo que novo, mas seria uma volta, né? Essa coisa que o mundo, de uma certa forma, ele converge, assim, né? Não sei se o senhor concorda, isso que eu queria discutir, né? Novamente por um ponto, assim, unipolar, né? Porque, né, devido a essa questão da ascensão da China e da Rússia, né? Agora, no caso aí, né, essa invasão então do Japão na China, um certo, como você falou, desse que denominou aí o conceito de BRICS, né? No caso, também foi um certo
pesquisador norte-americano, nesse caso, o Claude Preskowitz, né? Ele nomeou, né, essa questão do Japão ir em direção à China de Xindia, né? Olha, vai se criar novamente, né, essa questão da Xindia, né? E aí, professor, eu queria discutir, nesse caso que o senhor fala, né, bom, além da soberania, é preciso discutir muito bem, né, a regulação, né, e o controle desse sistema digital, né, e essa integração sistêmica, né. Aí eu entendo bem, né, no caso, assim, da China e da Rússia, né, porque eu um pouco estudei nessas guerras, né, entre sino-japonesa, guerra russo-japonesa, né, mas assim, eu não entendi muito a questão, assim, na minha pesquisa, a questão da Índia, né? Porque o Japão nunca guerreou com a Índia, né? O que mais ou menos na Segunda Guerra, que é essa questão do Japão entrando na Índia, né? É pelo Mianmar, né? Ou seja, mandou lá, ó, Chiang Kai-shek, vai para lá, né? Queria uma ponte de entrada lá na Índia, né? Porque através do Mianmar, porque senão a gente vai ficar isolado aqui na Ásia, né? E a pergunta que eu faço, professor, essa questão, né, da Índia, né, porque a Índia, ela sempre teve uma aliança muito forte com isso que o senhor falou aí, que seria o Vale do Silício, né, que desenvolve numa região específica, que é a Califórnia, né, então, o senhor mesmo citou, né, olha, caso queira desenvolver pesquisa, né, digital, tecnologia digital lá na Ásia, né, você tem que contar com a Amazon, né, com a Google, né, e aquela outra lá, né, através dessas empresas, assim, então, né. Então, professor, eu queria perguntar assim, né, se essa questão da integração sistêmica e que leva, né, a questão de um controle, né, a partir então daquilo que é a estrutura de relações internacionais, né, se ela não foi costurada assim antes da Segunda Guerra Mundial, né, o que a gente está vendo assim um pouco é apenas esse impacto, né, que o Ricardo citou, né, desde do Westfália, né, e vindo até, né, as outras, né, assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo aí, né, se não é algo que já vem sendo construído lá atrás, né, e portanto a gente pode achar e assim de uma forma assim muito positiva que essa soberania digital, então baseado no cyberspace, nas plataformas digitais, né, vai levar, então, a questão do desenvolvimento econômico, né, dessas países onde está a tecnologia estão mais avançada, ou seja, para o espaço, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, a Embrapa já está plantando grão de bico na Lua, né? E outras culturas também estão sendo possíveis, né? Se desenvolver lá, né? Então, professor, se eu gostei muito, né, quer dizer, assim, da sua exposição, até para mim foi uma novidade, né, isso que você falou aqui, né, e queria perguntar também se esse campo de pesquisa, pelo que o Ricardo falou na sua apresentação, você teve uma formação mais, assim, na Itália, né, assim, muito mais forte na Itália, né, agora na GV, né, mas se esse tema é algo, assim, mais dos países mais avançados, né, ou se é algo assim que também se discute ou se reverbera aqui em países não de desenvolvimento, né, assim, do primeiro mundo, mas ainda em desenvolvimento, né, tal como a realidade do Brasil, né, e como o senhor vê, então, o futuro, né, do Brasil, né, como o grande, né, timoneiro, então, nesse bloco, né, que a gente chama assim, desse sul, né, que engloba, então, a América Latina e o Caribe, né. Como você vê o futuro do Brasil, nessa perspectiva da soberania digital? Muito obrigado, Obrigado pela pergunta. Acho que houve várias perguntas, né, na fala. Eu passo a palavra para o professor Luca responder. Na sequência, eu abro novamente para uma rodada de perguntas aqui na plateia. Confesso que vou tentar compartimentar essa pergunta em várias subperguntas, tentando responder a cada uma delas, né? Vamos começar com o primeiro assunto, o fato de como aquela que eu trouxe como provocação, talvez, a concepção de baixo sobre a soberania digital, como se conecta
com uma concepção um pouco mais tradicional, né? Desde o Tratado de Westfália até uma consolidação depois da Segunda Guerra Mundial. Digamos que o grande diferencial que até destacamos no início do nosso livro, justamente, a possibilidade de usar tecnologia digital, que é omnipresente, a possibilidade de usar essas tecnologias como um vetor das próprias soberanias, né? A capacidade de controle efetivo, né? Transfronteiriço, né? Eu acho que é muito importante lembrar de um momento que também foi lembrado no início para o próprio João Ricardo, as revelações do Snowden, né? As revelações do Snowden são um momento no qual aquela narrativa segundo a qual a regulação estadual é um impedimento à inovação, que o setor privado é totalmente capaz, aliás, deveria ter a liderança na elaboração, não somente da tecnologia, mas também da autorregulação. Essa narrativa se apresenta, pelo menos, extremamente limitada, se não totalmente falaciosa. Por quê? Porque naquele ano, em 2013, se entende muito bem que as tecnologias digitais podem ser utilizadas para uma finalidade positiva, mas também para outras finalidades, né? Aqueles que os americanos chamam de aha moment, que é aquele momento que todo mundo faz aha. Então é assim que funciona. Esse foi um enorme momento de presa de consciência dos riscos, né? Eu até frisei na minha apresentação que é o momento no qual os países do Bloco BRICS, o Bloco BRICS não nasceu como uma cooperação para cibersegurança ou para assuntos digitais. Nasceu como um grupo de um clube de governança sobre assuntos principalmente econômicos ou de governança global, né? Não necessariamente tecnológica. Mas a cooperação para a definição de normas, princípios, processos para garantir a cibersegurança, a segurança das tecnologias da informação, entra na agenda pela primeira vez em 2013, na cúpula de Itequini, na África do Sul, justamente como consequência desse entendimento de que a tecnologia digital não é simplesmente algo de positivo, é também algo de arriscado. É ao depender de uma tecnologia que você não desenvolve e não conhece, você corre um risco. Pelo menos deve tentar regular de maneira eficiente, mas sabe-se que se você não entender bem o funcionamento da tecnologia, é basicamente impossível regulá-la de maneira efetiva, né? Aí, o uso omnipresente, ubíquo da tecnologia digital coloca em xeque as concepções precedentes de soberania que eram limitadas territorialmente. Hoje em dia, até não necessariamente empresas estabelecidas, né? Porque uma empresa como a OpenAI, que tem que se tornou, é uma startup ainda, a OpenAI, ou uma empresa como a DeepSeek, foi criada há 2 anos. Eles coletam informações globalmente e têm um impacto global sobre como a tecnologia será desenvolvida. Então, esse é algo que claramente não era possível antes da transformação digital que vivemos nos últimos, principalmente, 20 anos, né? Então, como conectar esse conceito a uma visão muito mais tradicional que caracteriza, por exemplo, disputas entre Japão e China, é extremamente complicado, porque os princípios na base do debate geopolítico podem ser os mesmos, mas a implementação é totalmente diferente. Aliás, um ponto que frisamos justamente no livro sobre a soberania do BRICS é algo que
Eu trabalhei bastante, não necessariamente por causa de estudos no BRICS, mas por causa de análise de como de fato se comporta nas grandes plataformas, o conceito de soberania privada, ou seja, o fato que as próprias plataformas são entidades, as grandes plataformas, sejam de redes sociais ou de outros aplicativos que têm uma enorme influência, um impacto na nossa economia, nossa sociedade, a nossa democracia, aliás, elas têm uma quase soberania, porque elas definem de maneira unilateral as normas que serão utilizadas dentro da plataforma, definem os termos de uso de maneira unilateral, tente negociar as condições do WhatsApp com o WhatsApp, vamos ver qual é o resultado, né? Define a própria arquitetura, ou seja, como será implementada a regulação privada dentro da própria plataforma, e até tem uma função quase judiciária, porque se você quiser utilizar aqueles mecanismos de resolução de controvérsias, usa um mecanismo de justiça privada desenvolvido pela própria plataforma, né? Além disso, cria uma estrutura. Tem uma pesquisadora britânica que é extremamente importante no nosso estudo, a Susan Strange, que para os cientistas políticos aqui é conhecida. Ela cria esse conceito de poder estrutural. A gente analisa no nosso trabalho, justamente porque o que fala a Susan Strange em 1988, no livro States and Markets, que ela publica Estados e Mercados, que o poder não é simplesmente comando e controle, não é simplesmente o poder de mandar, é o poder também de definir como as coisas serão feitas. Esse é o enorme poder estrutural das empresas privadas, que depois se tornam plataformas em cima das quais toda a tecnologia pode ser desenvolvida, todas as interações sociais podem ser desenvolvidas. Estruturar mercados, setores inteiros. Esse é um ponto que frisamos muito bem no nosso livro, até eu mencionei aquele capítulo sobre China e sobre a política expansionista de soberania digital da China, que basicamente adapta o uso americano da tecnologia para influência e regulação global, com as suas próprias características chinesas, né? Promovendo o desenvolvimento de tecnologia que depois é exportada ao longo da iniciativa Cinturão e Roda, Belt and Road Initiative, em todos os países com parcerias comerciais com a China, para criar a infraestrutura que vai definir como esses setores econômicos poderão funcionar no futuro. Esse poder é estrutural. E o que, aliás, a China está fazendo, de certa forma, com hardware e até software, o que os Estados Unidos fizeram, tipicamente, com software, mas, de certa forma, também com hardware, nos últimos 30 anos. Definir como inteiros setores da população funcionam. Hoje em dia, as nossas comunicações são definidas para a tecnologia. Nesse momento, estamos comunicando somente graças ao Zoom. Enquanto o link não está funcionando, o João Ricardo me enviou uma mensagem no WhatsApp. Ou seja, o nosso trabalho, enquanto trocamos e-mail, o meu provedor de e-mail, imagino também aquele do João Ricardo, porque as instituições brasileiras de ensino foram todas cooptadas pela Microsoft, era o Office, ou seja, qualquer interação profissional pessoal passa por meio de uma infraestrutura definida por software e hardware importado, e que está sendo treinado com o conteúdo. Aliás, nesse momento, estamos treinando a inteligência artificial do próprio YouTube, do Zoom, e de não sei quantas outras IA que estão analisando o que eu estou falando nesse momento, e qualquer gravação que será publicada no YouTube. Estamos trabalhando de graça, não somente pela divulgação acadêmica, mas também pelo treinamento da IA. Vejam bem, eu acho que não tem nada ruim no modelo de negócio baseado em dado que é divulgado de maneira transparente. O que eu acho problemático primeiro, que não seja divulgado de maneira transparente,
em segundo lugar, que não seja entendido. Eu acho que o enorme problema que o Brasil, ou a maioria dos países do sul global tem nesse momento é que ainda não entenderam muito bem como é que estão funcionando a tecnologia das quais eles são dependentes. E veja bem, o que é interessante aqui é que, na verdade, o sul global acho que até se torna um conceito que não é, talvez, não seja o mais apropriado. Eu gosto mais da maioria global. Porque, na verdade, o norte global é somente os Estados Unidos e um pouco a China, em termos de tecnologia. Tudo o resto é sul global. Então, eu acho que é melhor falar de maioria global, porque até a própria Europa, no qual eu fui criado e nasci, apesar de ter dupla cidadania, eu sei que o sotaque não é muito convincente, mas eu tenho cidadania dupla italiana e brasileira. Então, eu tive a sorte de ter uma ótima educação pública, aliás, na Itália, na França, depois onde fiz o doutorado, passando pelo Portugal, e mesmo eu fico muito constrangido e extremamente crítico. Esse é um ponto que até no livro, o livro foi publicado antes da entrada em vigor, da tomada de posse da segunda administração Trump. Mas no livro destacamos que o conceito de soberania digital se tornou algo de mais democrático quando a União Europeia começou a falar de soberania digital. 2020, primeira fala da presidenta Ursula von der Leyen, fala de posse dela, ela fala de soberania tecnológica, falando que vai ser uma prioridade para a União Europeia. O que foi feito em 5 anos para se preparar ao Trump 2? Nada. Zero. Então, é por isso que eu acho muito mais interessante e menos frustrante como experiência estudar os países do Bloco BRICS, que nos últimos 10 anos fizeram alguma coisa bem interessante que os outros países até podem utilizar como exemplos, né? Tem muita coisa que não deve ser copiada do país do Bloco BRICS. Mas tem muita coisa bem interessante, que até países bem desenvolvidos, supostamente muito bem desenvolvidos, poderiam copiar, talvez não copiar e colar, mas considerar como inspiração. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas considerações. Temos tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer? Bom, eu queria saber, professor, eu vou fazer então, usar o tempo para realizar uma pergunta. Vou olhar 2 perguntas em uma só. Diz mais respeito ao livro, que eu dei uma lida, né, não li inteiro, mas a gente discute muito China, Rússia, Índia a gente vem discutindo bastante, sobretudo por conta do governo atual, do Modi, evidentemente Brasil, que é o nosso país. A gente pouco fala da África do Sul, né, que é um país, a principal economia da África, acho que ainda é a principal economia, não sei se a Nigéria já ultrapassou, mas é o S ali do BRICS que entrou mais tardiamente no bloco e pouco se fala, né, tanto do ponto de vista midiático quanto até no âmbito acadêmico, pelo menos aqui no Brasil. Eu queria saber, há um capítulo dedicado a tratar das políticas e iniciativas da África do Sul no âmbito da soberania digital. Gostaria de perguntar para o senhor se o senhor poderia ter algumas considerações a respeito desse país. E a segunda pergunta também diz respeito a outros conceitos de soberania que são trabalhados no livro. Evidentemente que o conceito mais conhecido é o soberania estatal, mas o livro trata de outras soberanias também. Gostaria de saber, de pedir para o senhor só passar brevemente sobre esses conceitos, como o conceito de soberania de rede, soberania de bens comuns, enfim. O senhor poderia explicar para nós um pouco desses conceitos que são trabalhados no livro. É isso, professor. Então, sim. Vamos lá, vamos tentar responder as 2 perguntas de maneira concisa. Sobre a África do Sul, eu acho um país extremamente interessante, justamente porque combina algumas características dos demais, não somente dos demais colonizadores, tipicamente Holanda e Reino Unido, que a colonizaram, mas também dos parceiros, né, com os quais se organizou a economia sul-africana, primeiramente ao longo da apartheid, então parceiros ocidentais, e depois ao longo dos últimos 30 anos, com uma entrada poderosa da China e umas relações até frequentemente criticadas por causa da excessiva cordialidade, talvez, às vezes, com a própria Rússia, né? Então, o país é extremamente interessante, porque combina
características muito diferentes. É interessante, por exemplo, no caso da proteção de dados, cópia e cola, basicamente o GDPR, o RGPD, o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados, né? Porém, adota o ano passado uma política nacional sobre computação em nuvem, na qual ele fala de maneira muito explicitamente sobre a soberania de dados. E tem uma política muito desenvolvimentalista, porém é também consciente dos limites, né? Estamos comparando, é difícil comparar a África do Sul com China, ou até com o Brasil. Sim, é uma economia extremamente relevante na África, porém é muito mais reduzida, seja em termos de população, tem 50 e poucos milhões de habitantes, ou seja, 4 no Brasil, e uma porção extremamente limitada comparada à Índia e China, que são mais que 1,4 bilhão de população, né? Então, tem um ator extremamente relevante no âmbito africano, e por isso que foi trazido dentro do grupo BRICS em 2010 e 2011, além de ser já parte daquele famoso trilateral IBSA de Índia, Brasil e África do Sul, que, então, por razões diplomáticas, fazia sentido para todo mundo incluir a África do Sul no grupo BRICS, né? Porém, é um BRICS especial, pelo tamanho mais reduzido, pelas características extremamente diferentes. Então, é bem interessante entender como eles tentam, pelo menos, combinar essas características chinesas com características ocidentais num cocktail com características africanas. Eu acho bastante interessante e também entender não esse livro que publicamos não é uma longa série de grandes sucessos. Tem também algum exemplo de fracasso, né? Ou algum exemplo de política que talvez não seja necessariamente algo para ser replicado. O caso da África do Sul é um caso no qual, por exemplo, a narrativa sobre a soberania digital, com frequência, toma algumas conotações de controle autoritário, talvez na política de cibersegurança, que não sejam aquelas que a gente deveria replicar. Tem outra coisa que poderia ser replicada de maneira muito mais sustentável e interessante para os outros países, né? Aí, para voltar depois à sua segunda pergunta, sobre os outros tipos de soberanias que são tratadas. Isso. Esse é algo também bem interessante, porque o que analisamos, identificamos 7 tipos, 7 nuances diferentes de soberania, né? Justamente eu mencionei no início da minha fala que quando falamos de soberania digital, um assunto essencial é não focar somente no Estado. O Estado é, claramente, o principal articulador, né, das políticas públicas, da política industrial, da regulação, da pesquisa e inovação, mas é somente um dos exemplos. Eu vou dar um exemplo muito interessante para entender com um caso concreto, uma outra maneira de se enxergar a soberania digital. Eu já falei do caso das grandes corporações, uma soberania privada, mas também é interessante o caso da soberania que é baseada nos bens comuns digitais. Eu trabalhei bastante numa fase da minha vida sobre conectividade, né, sobre acesso à internet. Justamente, essa é a razão pela qual eu comecei a trabalhar muito até sobre a neutralidade da rede há uns 10 anos, porque eu dediquei bastante tempo àqueles mecanismos de acesso à internet que são muito discriminatórios, como o patrocínio de aplicativos, o zero rating, e como eu tentei também achar alternativas. Existem muitos exemplos na Índia, na África do Sul, no Brasil e em muitos outros países ao redor do mundo, das chamadas redes comunitárias. O que significa? Esse também é um caso que mencionamos no livro. Infelizmente, não conseguimos desenvolver muito, mas é mencionado em vários momentos, principalmente da introdução e da conclusão, porque é algo de extremamente interessante. Redes comunitárias são redes de acesso à internet, conectividade,
que são criadas para populações locais, tipicamente em áreas não de áreas de baixa renda, áreas periféricas, nas quais não tem retorno em investimento para grandes operadoras, né? Então, são populações ou não conectadas ou conectadas de maneira muito escassa. E essas próprias populações tomam a liderança da construção da infraestrutura de rede. Podem ser casos de associações de moradores, administrações locais, ou empreendedores locais, que criam uma infraestrutura local, eles compram o equipamento, colocam os roteadores, as antenas, se conectam à internet e redistribuem o acesso, né? E muito interessante, porque em muitos desses casos de redes comunitárias, eu também publiquei bastante sobre esse assunto, a externalidade positiva dessas experiências, além de se criar a infraestrutura, o hardware para se conectar, é interessante porque a população local começa a entender como funciona a internet. O que é a internet? Como é que acontece a comutação de pacotes de informações, pacotes de dados? Quais tipos de serviços podem ser criados? Cria conteúdo em língua local. Então, é um exemplo muito bom de soberania digital criada pelas próprias comunidades locais para as próprias comunidades locais. São literalmente grupos, talvez, de pessoas que não têm nada a ver com engenharia, mas que acham na internet instruções sobre qual tipo de tecnologia pode ser utilizada para criar uma infraestrutura no seu próprio bairro, na sua própria aldeia, se juntam com os seus próprios vizinhos, compram 2 roteadores, e aí se conecta a um ponto de conexão vizinho. É o caso, por exemplo, tem alguns exemplos aqui no Rio de Janeiro, tem uma organização, a NUPEF, que faz projetos de redes comunitárias na Amazônia, tem vários casos no Brasil, tem centenas de casos na Índia, principalmente liderados por uma organização que se chama Digital Empowerment Foundation, a DEF. Tem muitos casos na África do Sul, tem um caso de uma rede comunitária que até foi interessado para uma reportagem da BBC, que se chama Zenzelene, que é uma das redes maiores lá, perto de Joanesburgo. Justamente são casos de pessoas comuns que criam a sua própria infraestrutura de conectividade, entendem como funciona a internet, criam a sua própria os seus conteúdos, os próprios aplicativos de mensageria, e é interessante que eles depois regulam a própria infraestrutura. Os termos de uso não são definidos pela Claro ou pela TIM, são definidos pela própria comunidade local, que com uma autorregulação definem, porque existem até as próprias sensibilidades, né? Pode ter uma comunidade local que pensa, que democraticamente escolhe proibir conteúdo pornográfico, por exemplo, da própria comunidade do acesso. Essa é uma escolha democrática. Se for a escolha da aldeia, eu respeito totalmente. Não é censura imposta para outros. É a escolha democrática de quem usa a tecnologia. Esse é somente um exemplo para entender que não é necessário enxergar soberania e soberania digital somente como uma prerrogativa estadual. E, claramente, um dos exemplos mais evidente, mas não é o único. Excelente, professor. Bom, com essa fala do professor Luca, a gente encerra aqui a nossa palestra. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao pessoal do IEA, na figura do Jorge, na figura da Sandra, que ajudou a organizar. Agradeço aos presentes aqui também, ao pessoal que assistiu a palestra. Gostaria ainda de fazer o convite para que todos que tenham assistido a palestra, para que baixem o livro, né, Digital Sovereignty in the BRICS Countries, How the Global South and Emerging Power Alliances are Reshaping Digital Governance, coeditado pelo professor Luca e pela professora Minjian. Livro recentíssimo, publicado agora em dezembro de 2024, tratando sobre um tema igualmente recente e instigante. Professor, eu passo a palavra para o senhor para realizar as considerações finais. Eu queria somente agradecer, foi realmente uma
um grandíssimo prazer. É sempre um prazer cooperar com os amigos, colegas da USP. Eu espero que as minhas considerações de hoje sejam úteis. E, claramente, se vocês tiverem algumas perguntas, alguma consideração, fiquem à vontade até para me contatar. Eu, na minha apresentação, coloquei o meu endereço e e-mail, ao meu contato, até do Twitter. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para entrar em contato. Esse é um assunto que é extremamente relevante para mim, pessoalmente, mas também, como destaquei, realmente um carro-chefe da pesquisa do centro, é a soberania de IA no BRICS, mas não somente no BRICS, com certeza algo que vai continuar sendo uma das nossas prioridades de pesquisa dos próximos, pelo menos, 2, 3 anos. Então, vai ter mais pesquisa para ser compartilhada com vocês e com quem nos acompanha também no YouTube e no Zoom. Excelente, obrigado, professor, novamente. E é isso, com isso a gente encerra a palestra. Muito obrigado a todos e até uma próxima.